Olá pessoal, professor Wilson Cândido, trazendo agora o nosso último vídeo dessa série Autismo Azul e de Todas as Cores, onde a gente já falou sobre diversos assuntos acerca do autismo e agora a gente fecha esse quadro de vídeos trazendo algumas dicas e orientações para pais e profissionais no tocante às abordagens focadas no autismo, tá? Primeiro, é importante que a gente invista na troca de informação com a família. É a família que pode nos fornecer diversas informações que vão auxiliar nas nossas condutas interventivas. Promova trocas de informação com outros profissionais que estão também diariamente lidando com essa criança, seja no âmbito institucional ou clínico. Observe em cada condição de autista que você acompanha a ocorrência de sobrecarga sensorial. Não esqueça que 90% das pessoas com autismo podem ter desconforto sensorial diverso, hipo ou hiperreatividade. Então é importante que a gente ofereça exercícios físicos, massagens com objetos, que possam auxiliar aí no processamento sensorial. Identifique os interesses e a motivação da criança. De novo, utilize-se como ponto ao seu favor dos hiperfocos que a criança apresenta. Use esses interesses e motivações para despertar a atenção dela para outras atividades que você, dependendo da sua área de atuação, acha que é necessário trabalhar. Forneça instruções claras, comandos diretos, com palavras concretas e não de forma muito metafórica, muito abstrata, onde a criança tem dificuldade de entender. O uso de uma linguagem clara, direta e compreensiva facilita a compreensão da criança, consequentemente a melhor execução de atividades diversas. Então evite enunciados em atividades de textos ou em discursos com situações longas e muito abstratas que levem à dificuldade de compreensão. Inclua acessórios na rotina. Elabore quadros de rotina visual, lembrando sempre que os comandos visuais são muito mais funcionais, que prende melhor a atenção da criança. Relógios para acompanhar a marcação de tempo é muito funcional. Preveja algumas situações de mudança de rotina, Preveja e antecipe mudança de rotina, isso é muito funcional para a organização da criança, cerebralmente falando. Seja um modelo social e convide a criança a participar de outras condições sociais importantes, sempre respeitando o tempo dela e os limites que ela pode apresentar em cada situação dessa. Prepare alternativas diversas para atividades, um plano B é sempre bem-vindo. Se essa não funciona, funciona a outra. E fique atento ao que vem como demanda de interesse da criança. Acredite no potencial dela. Ela não é só dificuldade, ela também tem capacidade. E é importante que a gente olhe para essas capacidades. Troque questões abertas no contexto escolar por questões fechadas. Ofereça atividades fragmentadas, menores, onde ela consiga iniciar e concluir e não se frustrar por ser uma atividade longa demais. Use histórias sociais, de preferência ilustradas, visualmente falando, ou reproduzivas de forma teatral, onde a criança tem a possibilidade de interação nessa história. Aposte sempre na comunicação visual, na orientação visual. Recursos visuais são sempre muito bem-vindos. Prefira explicar e ilustrar utilizando-se de ferramentas visuais. É muito mais funcional. Faça a opção, nesse contexto de atividades curtas, de fácil e baixa complexidade, para você aos poucos ir ampliando dentro dos limites de conquista que a criança pode apresentar. Comece por tarefas simples e dentro do interesse dela, para que mais tarde você possa ampliar para situações maiores e mais amplas. Não tenha medo de errar. Se a sua atividade não funcionou, não fique frustrado. Faça o melhor uso que você puder daquilo que você está utilizando e daquilo que a criança demanda como necessidade ou como emergência de interesse naquele momento. Seja flexível. Não fique rígido na sua forma de atuação. A gente planeja diversas abordagens e muitas vezes a gente precisa adequar de acordo com o dia, com o comportamento da criança, com alguma coisa que mudou no dia a dia dela. Tenha a família como participante desse processo e como aliada às suas intervenções. A família é coterapeuta nesse sentido. Ela deve ser orientada em muitos momentos para continuar as estimulações nos espaços domiciliares e em outros espaços sociais. Chame a mãe de vez em quando para participar daquele momento de intervenção,
para que ela compreenda o que você faz na terapia, na fono, na psicologia, na psicopedagogia, na psicomotricidade, onde a criança esteja sendo atendida. Quando a família conhece o trabalho que você executa de forma explicativa e clara dentro da compreensão dela, é mais fácil ela continuar com as estimulações assistemáticas em espaços não formais, né, a partir daquilo que você orientou. Converse com a família sobre a importância da medicação, se o médico prescreveu a medicação para esse ou aquele caso, né? O horário, o não esquecimento dessa medicação é sempre uma orientação que precisa ser reforçada para a família. Se percebeu algum comportamento diferente na criança depois da medicação, oriente a família a criar esse elo de aproximação com o médico para que haja possibilidades aí de trocas de informação e essa medicação orientada pelo médico seja modificada, alterada para mais ou para menos de acordo com a orientação que ele dê. Conheça o espaço onde a criança estuda, se você é da clínica, e conheça o espaço onde a criança é atendida, se você é da escola, porque essa troca e essa parceria entre escola e clínica é muito importante. Se a gente não criar esse vínculo, esse pacto, né, cooperativo entre família, escola e instituição clínica de atendimento, a gente não vai conseguir fluir com essa criança. As terapias sozinhas não vão resolver a vida da pessoa com autismo. A escola sozinha também não resolve e a família também sozinha não consegue. Se a gente unir forças, a gente tem aí muito mais estímulos e continuados de forma diferenciada de acordo com cada espaço e com cada situação. Seja paciente, seja flexível. Assim como a gente vai precisar lidar com algumas questões aí de desorganização, essa criança também muitas vezes se depara com coisas que ela não sabe como lidar. E a gente é que tem que ter, né, essa frieza comportamental no sentido de não se desorganizar junto com ela. Se a criança se desorganizou, fale baixo, não mude o tom de voz, fale na altura dela. Consequentemente, ela vai aos poucos, né, se reorganizando dependendo de cada situação. Promova orientações para a família no sentido alimentar. E é importante a abordagem fonoaudiológica e nutricional. 60% das crianças com autismo têm restrição ou seletividade alimentar. 10% podem apresentar desconforto gastrointestinal. Então, se os comportamentos acontecem em função dessa alimentação, né, ou desse desconforto, é importante que a família fique atenta para identificar o que é que provoca esse ou aquele comportamento e assim se busque por uma nutrição mais adequada que retire alguns alimentos que podem estar atrapalhando no comportamento da criança e assim a gente tenha melhor funcionalidade. Pai, mãe, deixe seu filho fazer atividades funcionais dentro de casa. É preciso que ele se torne um sujeito autônomo. Deixe ele escovar os dentes, tomar banho, vestir a roupa, lavar o prato dele, porque assim ele vai aos poucos desenvolvendo o que a gente chama de habilidades adaptativas, que gera funcionalidade. Isso é atividade da vida diária. Eu vou ensinar enquanto terapeuta, você ensina e trabalha com a estimulação para esse fim também. Mas é importante que a gente oportunize a criança a esses momentos de experimentação. Promova situações onde a criança seja levada a lidar com estímulos sensoriais, sempre respeitando os limites dela. Isso gera habituação, melhor aceitação dos estímulos, maior integração sensorial e, consequentemente, comportamentos sociais mais organizados e adaptados. Tá? São diversas orientações que a gente pode trazer aqui para vocês. Essas são algumas das mais interessantes, né, que vocês também podem encontrar outras dessas orientações aqui nesse livro, que foi o guia da nossa série, Autismo Azul de Todas as Cores, onde a gente conversou sobre diversas situações do autismo desde 1906 até hoje, 2020. Tá? Então são algumas dicas que eu deixo para vocês aqui. Em breve a gente retorna com uma nova série de vídeo intitulada Estimulação Cognitiva, onde a gente vai focar todos os vídeos na utilização de recursos lúdicos, né, que são importantes aí aos nossos processos de intervenção e estimulação, seja clínico ou institucional, focado aí na pessoa com autismo. Eu sou o professor Wilson Cândido e espero que esses vídeos possam estar auxiliando a cada um de vocês. Abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.